Olá, bom dia. Meu nome é Samuel Alves Soares, sou aluno do curso de doutorado em Ciência da Computação da UFC e eu vou apresentar aqui o resultado do desenvolvimento aqui de uma lista de exercícios passada pelo professor da disciplina Introdução à Ciência de Dados, professor José Maria, e aqui está a lista de exercícios, lista de número 1, onde nós temos aqui a leitura de um arquivo CSV para a criação de um data frame e uma série de atividades a serem desenvolvidas nesse data frame, utilizando a biblioteca do Pandas, do Python. Outros recursos aqui que eu vou apresentar para a resolução aqui desta lista de exercícios. Bem, então aqui eu estou no Jupyter Notebook, criei aqui um arquivo para apresentação aqui do resultado e de todo o trabalho que foi desenvolvido. Bem, temos aqui, inicialmente, eu fiz a importação aqui da biblioteca do Pandas, de uma biblioteca do Python aqui para trabalhar com expressão regular, que eu vou precisar mais à frente, e também uma biblioteca para trabalhar com tempo. Aqui é só para mostrar o tempo em que o algoritmo que eu desenvolvi foi executado, porque tem uns que demoram bastante, e, e aí eu queria saber quanto tempo o meu algoritmo no meu computador estava executando. Então, para isso, toda operação que eu for realizar, ele vai ser executada com base nessa função aqui. Foi criada esta função, executar a operação, onde eu passo a função que vai ser executada e o data frame que eu vou utilizar. E aí, o que eu faço? Inicialmente, eu calculo o tempo de início da execução, tá? Executo a função, se ela tiver um resultado, vem para esse resultado, se não, retorna none. E aí, a função executa o data frame. E ao final, eu pego o tempo e imprimo na tela o tempo em segundos que ele executou. Tempo de execução do trecho de código, aí tem aqui o tempozinho que ele vai calcular para eu ficar ciente ao final do tempo de execução. E retorno o resultado. Bem, isso aqui é a função que eu vou usar em todos os itens. Para cada item que foi solicitado, eu criei uma função, um conjunto de funções para trabalhar. Eu não fiz tudo numa função só, para percorrer única vez o data frame. Mas para cada item desse eu estou percorrendo de novo o data frame para realizar a atividade. Bem, inicialmente, na letra A, pede para fazer a leitura do dataset, fake telegram br 2022.csv. Fiz a leitura aqui, ele me apresentou esse resultado. Executei aqui o arquivo, chamei o dataframe aqui de file. O próprio Pandas criou o dataframe e ele me gerou esse resultado. Aqui embaixo tem uma linha comentada porque esse dataframe aqui ele possui 557.586 linhas e 19 colunas. Aí, para testar cada ponto do desenvolvimento, eu peguei esse CSV e diminuí para 40 itens para os meus testes. Daí depois eu fiz com o arquivo geral para facilitar aqui o meu desenvolvimento, que é muito grande e demora bastante. Então está aqui uma amostra exibida aqui no notebook desse data frame. E para entender melhor esse data frame, eu, além de visualizar esses dados, ele já mostra aqui um pedaço aqui do cabeçalho, ou das primeiras linhas, o head e um pouco aqui das últimas linhas. Então dá para entender um pouco aqui que tem a data da mensagem, algumas informações aqui sobre a mídia. Tem também o texto, algumas informações sobre a mídia, o texto,
algumas informações adicionais aqui relacionadas ao tipo de texto, ao tipo da mensagem, né, no caso aqui o tipo da mensagem, entre outras informações que a gente vai manipular ou vai utilizar aqui ao longo do desenvolvimento. Tem um describe aqui que mostra aqui para as colunas numéricas algumas informações que aqui não vai fazer muito sentido, né, ver média, ou desvio padrão, dentre outras coisas. Mas aqui dá para pelo menos contabilizar, né, ver a quantidade de linhas, né, como já mostro ali também no final da exibição do dataset, né, o que são mais de 500 mil linhas no nosso arquivo. Mas aí eu gerei um info, que tem aqui mostrando as 19 colunas ou 19 atributos aqui do data frame, e a maioria dos atributos, né, são objetos, e só o data message que está presente, não, data message, entre outros aqui atributos booleanos que não tem valores nulos, né, ou valores faltantes. Está o data message aqui em todas, date message na verdade, né, date message em todas as linhas do nosso data frame. E aí tem alguns atributos booleanos, tem media URL, extravasap, que eu vou até manipular criando outra informação mais na frente. O dataset info aqui, que é um int, score sentiment, que eu não vou nem utilizar aqui, mas tem uma questão relacionada, score misinformation, que tem aqui que são float, e id message, que também é um inteiro. Bem, então está aqui uma visão geral aqui, informações gerais aqui das colunas do nosso data frame. Bem, aqui indo logo já para a letra B pede para identificar e listar as posições ou células contendo valores faltantes. No caso aqui eu vou verificar todas as células que têm NaN. Tá? NaN é que identifica aqui os valores faltantes, né, em todo o meu data frame. Então, o que eu fiz? Tá? Eu vou gerar ao final um resultado, né, e vou colocar no arquivo. Né? Eu criei aqui uma lista de resultados, porque pede para mostrar as células, né, onde tem valores faltantes. E esse resultado eu vou colocar num arquivo, que está aqui, né, nesse arquivo. Já foi executado, porque, primeiro, demora bastante, né, ele executar. No caso aqui, ele executou em 256 segundos, mais aí de 4 minutos. Tá? E a quantidade de dados faltantes é tão grande, no caso aqui, mais de 2 milhões de células nulas, e eu não estava exibindo aqui no próprio notebook, não estava exibindo tudo. Estava até travando aqui o, o aplicativo aqui, estava até travando aqui no computador. Então mandei gerar no arquivo. Tá? E esse arquivo, ele ficou, né, com 131 MB de tamanho. Então ficou muito grande, então estava até travando aqui meu aplicativo, e eu decidi gerar no arquivo. Né? Depois de muito trabalho, mandei gerar no arquivo, ficava melhor, e aí ele exibiu todas as células com dados faltantes. Para cada linha, no caso aqui no início, para cada linha, né, a linha 0, ele mostra, né, as colunas com os dados faltantes, e aqui o nome das colunas daquela linha com os dados faltantes, depois vai para a linha 1 e assim por diante, mostrando as linhas com dados faltantes. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma variável, quantidade de células igual a 0, e uso esse método aqui do data frame, chamado snu, né, que ele já retorna um data frame marcando as posições ou as células que tem nulo ou não. Um data frame de booleanos. E aí pego esses valores, né, para verificar. Bem, essa linha aqui só verifica se tem ou não, né, células
com valores nulos, né? Esse N aqui identifica se os valores desse data frame tem pelo menos um, né, com valor nulo. Se tiver pelo menos um, aí eu entro aqui para evitar percorrer todo o data frame. Crio aqui, se não já está criado, no caso já está criado, né? Crio aqui o arquivo. E para cada linha, né, percorro aqui até o último item do data frame, eu faço essa interação aqui de dentro. O que é essa interação aqui? Tem um for e aqui tem um outro for. Este for aqui interno, ele percorre as colunas, e aqui neste if, né, eu verifico se o valor é nulo para aquele item específico. Né, pd.snull, def, iloc e j. Se nessa célula houver valor nulo, eu dou um append aqui na minha lista desta informação. Né? Aí vai ter 25 espaços aqui para exibir a linha, 25 para a coluna. Vou colocar aqui o índice da linha, o índice da coluna. E nesse primeiro espaço aqui, o índice da linha, o índice da coluna. Perdão, estava até esquecendo já que tinha feito. Mas pronto, aqui ó, esse conjunto aqui, a célula vai para esse primeiro espaço aqui. E aqui esse outro valor, que é o valor da coluna naquela posição J, vem para esse outro espaço aqui, né, gerando essa formatação. Eu tenho aqui o cabeçalho identificando qual é a célula, aqui em 25 espaços, né, se eu colocar até aqui, ó, tem aqui embaixo são 25 colunas, e aqui, né, para exibir a coluna de cada item que foi exibido. E aqui, bem, se tem, eu incremento essa variável, né, que é a quantidade de células nulas, para exibir no final. E aí, ao percorrer a coluna, né, eu mando exibir, né, já a linha, que aí eu ficava acompanhando, né, o crescimento do arquivo para cada coluna que fosse exibida. Tá? E depois zero o resultado aqui para poder percorrer a próxima linha, as próximas colunas e dar um append lá no arquivo. Bem, finalizo o arquivo e aí no final mando imprimir quantas células estão faltantes, né? Quantas são as células faltantes. Tá? Então, está aqui. Eu coloquei até essa observação porque estava travando bastante aqui, aí eu fiquei modificando o meu ritmo e a forma de exibição. Bem, então tem aqui a quantidade de células nulas ou faltantes e executou neste tempo. A letra C pede para contar quantas linhas possuem valores faltantes. A primeira, quantas células, é quantas linhas tem pelo menos um item faltante. E aqui foi mais simples, né, o algoritmo, porque cria uma função contar linhas nulas. Tem aqui o quantitativo, né, uma variável QTD. E aí, para cada linha, né, que tiver algum valor nulo, certo? A linha percorre aqui ó, esse dataset, tá? Para cada linha. Essa linha vai ter true ou false desse data frame aqui. E se for true, né, se essa linha, né, tiver valor nulo, perdão, né, aqui eu tenho uma linha, né, desse data frame. Se nesta linha, né, tiver pelo menos um true, tá? Nesse true na linha, aí aumenta esse QTD, tá? Aumenta esse QTD aqui. Então, eu percorro os valores, né, esse for, né, do dataset SNU gerado pelo método SNU, no caso aqui, e ele me dá uma linha, e se tiver true nessa linha, ele contabiliza. Então, eu executei, né, o arquivo, e aí ele me gerou aqui, né, 557.561 linhas com valores nulos. Então, quase todas as linhas, né, só não 5, né, quase todas as linhas do data frame têm pelo menos um atributo com valor nulo. Bem, com valor faltante. Letra D, para cada coluna ou feature, contar quantas linhas possuem valores faltantes. Bem, então no caso aqui, é para cada coluna. Aqui embaixo vai ter a apresentação. Por exemplo, para a coluna mídia,
quantas linhas de mídia tem valores faltantes. E aqui tem um resultado, né? Por exemplo, 2024.981. Como foi feito isso daqui? Eu peguei o dataset de nulos, né, de booleanos, identificando quais são os nulos, né, aquele dataset de true ou false, e coloquei no defnu. Então, defnu é igual ao df.snu. Tá? Fiz um pouquinho diferente aqui. Também gerei lá o cabeçalho, como fiz do arquivo gerado no outro item. E aí eu pego as colunas, tá? Aqui é mais fácil, né? Porque como cada true, né, eu posso somar como sendo um valor unitário, né, como um, é só dar um sum naquela coluna. Então, para cada coluna aqui de columns, eu pego o dataset snu, passo a coluna e dou um sum. Aí ele me dá a quantidade de linhas daquela coluna que tem true, né? Ou seja, que é faltante, que é nulo. Então me dá o quantitativo e aí eu exibo aqui, ó, para coluna tal, né, eu tenho a, essa quantidade de linhas, né, que foi calculada aqui, faltante, o valor faltante. Então, para essa coluna, tem esse quantitativo aqui de linhas faltantes. Então, aqui para o data message não tem nenhuma, como a gente viu, que está tudo preenchido. E os booleanos também está tudo preenchido. Não tem nenhum faltante, só outros. Por exemplo, aqui o media name, muito grande, né, o número de linhas com valores faltantes, né, mais de 528 mil linhas com valores faltantes. Então, está aqui a apresentação, né, desse outro algoritmo especificamente para as colunas, para cada coluna faz esse agrupamento. A letra E é identificar e listar as linhas repetidas, ou as linhas que têm valores duplicados. Tá? E aqui eu vou me valer do método duplicated do DataFrame. Então, e no resultado, eu fiz aqui um pouco diferente. Em vez de dar um print, eu gerei um outro data frame. Eu vou gerar um data frame para mostrar as linhas repetidas. O data frame só de dados que tem repetições. Então eu fiz uma chamada aqui ao método duplicated, que ele vai gerar um data frame. E esse data frame, né, ele é um data frame de booleanos também. Né? Ele é um data frame de uma coluna que gera informações se aquela linha já existe ou não naquele data frame que foi verificado. Se há qualquer linha duplicada, então eu percorro esse... Eu entro aqui nesse if, né, pego esse duplicated aqui e percorro ele para identificar o índice, né, da duplicação, da linha duplicada, né, no caso aqui. No caso, para cada índice desse data frame aqui gerado pelo duplicated, eu verifico, né, se, né, ele está true, ou seja, se foi identificado que ele está duplicado, né, eu pego e coloco a linha correspondente a esse índice no data frame passado para esta função, tá? Eu coloco essa linha no data frame de resultado. Então, result.lock no índice tal, tá? Ou seja, só vai ter os índices, nesse result só vai ter o rótulo aqui do índice dos que estão duplicados, né? df.lock, aquele índice, e eu pego aquela lista, ou aquela linha, né? Esse toList aqui pega aquelas linhas como uma lista e coloco na linha desse resultado, que tem as mesmas colunas do data frame. E ao final, eu mando exibir o resultado, ou retornar o resultado. E aí eu executo, né, e apresento o resultado. No caso aqui, né, ele executou em um pouco mais de um segundo e tem um dataset vazio, ou seja, não tem nenhuma linha duplicada. Bem, a letra F já é um pouco
mais elaborada aqui, porque pede para identificar e listar as posições, células contendo valores que não pertencem ao domínio esperado, ou ao tipo de dado esperado. E aqui, manipulando aqui o data frame, né, percebi, vou voltar lá para a informação das colunas, e se esse resmid aqui, por exemplo, tivesse um valor fora de booleano, né, fora de true ou false, o tipo aqui no data frame ia ser mudado para object. Assim também para os inteiros, para todos. Então, assim, inicialmente dá para perceber que se o tipo está diferente de object, é porque não está diferente do domínio esperado. Se é inteiro, se o tipo de dado é inteiro aqui ainda, é porque só tem valores inteiros, né, aqui, por exemplo. Então, preciso olhar só o object, só os objects. E qual foi a lógica que eu utilizei no item, na questão? Deixa eu baixar aqui, pronto. É que eu vou verificar qual é o tipo de dado mais frequente naquela coluna. Por exemplo, se tem 500 mil inteiros e 50 mil strings, então eu fiz um cálculo assim dos 50% mais um. Se tem mais inteiros do que texto, então o tipo esperado para aquela coluna é um inteiro. Aí eu exibo, né, aquela coluna dizendo, ou aquelas células que tem string dizendo que é esperado inteiro, e lá está cheio de string, né, naquelas células. Essa coluna está cheia de, aquela linha em coluna está em um string onde era esperado um inteiro. Então essa é a lógica. Então aqui ó, eu tenho crio a função principal, né, localizar valor fora do domínio. Então eu criei um método aqui para mostrar, para criar um dicionário de verificação, para eu calcular no final como é esse dicionário. Bem, eu percorro todas as colunas, né, do meu data frame e crio, né, um dicionário de dicionários. Ou seja, para cada chave aqui do meu dicionário, cada coluna vai ser chave do meu dicionário, e cada chave, o valor dele vai ser um outro dicionário, que é o que? Quantidade. Eu vou colocar aqui a chave, que são os tipos principais que eu vou trabalhar, int, float, bool e object. E o valor de cada chave dessa inicializa com 0 e vai sendo contabilizada cada verificação naquela célula específica. Né? Se a célula identificou que era para ser, ali cabe aquele valor é um inteiro, é um float ou é um bool, aí ele vai contabilizar aqui em cada chave específica daquela coluna. Então, se na coluna data message tem, na verdade, um valor que é um inteiro, incrementa aqui em 1. Ah, não, se é um float, incrementa aqui em 1. E aí vai assim por diante. Então, primeiro ele monta esse dicionário, e aí cria uma função para realizar a contagem de tipos, né, desse data frame, né, e colocando nesse dicionário. Então, tem aqui a realizar a contagem de tipo. O que ele faz? Ele percorre o data frame, tá? Itera aqui no data frame, e para cada coluna que tem no dicionário verificação, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar qual é o tipo daquela coluna, ok? Informar tipo, passa o valor na linha e naquela coluna do meu data frame, e esse informativo vai retornar o tipo esperado, ou na verdade, aquele valor é mais parecido com qual tipo, né? Aí ele pega esse tipo, e aí ele vai e incrementa no dicionário baseado naquele tipo. Naquela coluna, para aquele tipo, adiciona 1 naquele dicionário. O que é o informatipo? O informatipo ele faz uma verificação com expressão regular. Então, se o valor não é nulo, ou não é NaN, né? Porque se for NaN, ele vai ser colocar como object. Tá? Como object mesmo, porque se tiver muito NaN, não dá para compreender realmente qual é o tipo esperado daquela coluna.
muitos nulos atrapalham a verificação. Que até no banco de dados, quando a gente vê normalização, já percebe, ou já é uma característica lá para evitar valores nulos, né, quando a gente normaliza. Mas aqui, o que eu fiz? Eu verifiquei. Bem, por padrão vai ser objeto, né? Aí aqui ó, tem uma verificação se bate, né, com o inteiro, né? Só tem caracteres de 0 a 9. Se tiver só caracteres de 0 a 9, é o inteiro. Se no meio aqui só tem caractere de 0 a 9, mas no meio tem ponto, uma vez tem ponto, apenas uma vez, então ele é característica de um float. Se não, se tem apenas valores falso ou true, então é característico de um booleano. E aí ele retorna o tipo para aquele valor que foi passado, que no caso, bem aqui, o informatipo é cada célula do meu data frame. Então, ele informa tipo, e aí ele detecta, né, e aí faz a contagem dos tipos. Então, está aqui, realizar a contagem dos tipos. Bem, aí depois eu criei... Bem, aqui eu tenho, ao final, esse dicionário de verificação tem a contagem de tipos de cada coluna. Esse call checagem ele vai conter a informação do tipo mais comum para cada atributo. Vai ser também um dicionário de atributos, mas com a informação de qual tipo mais comum. Então, para cada coluna do dicionário de verificação, eu vou pegar o tipo mais frequente de cada coluna. Tá? Pegar o tipo mais frequente, já olho essa função. Se o tipo mais frequente é diferente do tipo que está no data frame, aquela informação lá de cima, aquela informação aqui, né, esse object, bool, etc. Se for, se for diferente, né, ele retorna aqui, cadê? Pronto, bem aqui. Se for diferente, então ele coloca no call checagem, esse dicionário, né, para aquela coluna qual é o tipo mais frequente, para eu utilizar mais na frente e exibir, né, as células que não batem com aquele tipo. Tá? Então vamos olhar aqui essa função, essa operação pegar tipo mais frequente, que é simplesmente, né, o que ele faz? Ele pega aqui para cada coluna, né, ou para cada chave aqui no dicionário, né, ele passa aquele dicionário que está dentro dele, né, para cada coluna, para cada chave, e aí ele verifica, né, verifica aqui para cada tipo nos dados lá do dicionário, se o tipo que está lá dentro, né, que eu estou percorrendo naquele momento, ele é maior do que a quantidade do tipo anterior, aqui, né? Se o de int for maior do que, se o float for maior do que o int, se o bool for maior que o float, se o object tem uma quantidade maior do que o bool e assim por diante, aí ele diz que o tipo mais frequente é aquele que tem a maior quantidade. E ao final ele vai retornar, né, o tipo que tem o maior número de dados naquele dataset. Tá? Naquele dataset. Deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa, alguma informação para passar. Não, pronto. Então, se, se não foi detectado, né, tipos inconsistentes, né, ou fora do domínio, ele imprime na tela, né, não há células com valores fora do domínio. Se há, ele vem aqui para esse for, né, ele vai ter esse percurso aqui para cada coluna que está na checagem, né, que tem tipo de fora do domínio. Então, eu vou exibir, né, a coluna, tá? A coluna, né, qual é a coluna tal, qual é o tipo mais frequente. Aí vai mostrar aqui o tipo. E, então, ou seja, vai ser coluna, data message, tipo mais frequente, sei lá, object, né? Se não tivesse object lá, etc. Então, e aqui embaixo ele exibe,
né, ele faz uma exibição de quais são as células dessa coluna aqui de cima que está fora do domínio. Só a célula mesmo, né, a 01, 02, etc. E aqui, ou seja, para cada item, para cada linha do data frame, né, ele vai pegar o tipo de dado daquela coluna específica, ou perdão, daquela célula específica, né, e vai formar tipo de novo, né. Como eu já tenho as colunas que foram checadas, eu vejo, né, apenas para essas colunas, como está aqui em cima. Tá? Mas para cada linha eu vou verificar. Se o tipo daquela célula não bate com o tipo checado daquela coluna, então eu vou exibir aquela célula. Tá? Aquela célula. Se o tipo checado para aquela coluna que está aqui no call checagem não bate com o tipo verificado para aquela célula específica que eu estou percorrendo nesse momento, nesse for, tá? Então, ele exibe aquela lista. Bem, então, foi gerado aqui, né, foi executado, fiz os testes e manipulações, né, com outro dataset, estava funcionando, mas executado nesse data frame específico, foi verificado que não há células com valores fora do domínio daquele data frame. Então, o tempo de execução do trecho de código aqui, 342 segundos, né? Então foi bastante demorada aqui a execução, bastante assim, né? Foi menos de 10 minutos, né? Mas para quem está trabalhando aqui demora bastante, né? Mas isso na execução do data frame completo. A letra G, a letra G pede para criar uma coluna chamada caracteres e colocar nessa coluna a quantidade de caracteres que tem da coluna text. No caso, lá no DataFrame, a coluna é text content anonymous. Tá? Então, cria uma função que gera a contagem de caracteres. Ele percorre o DataFrame, né, que é passado aqui como parâmetro. Ele pega o valor da linha naquela coluna text, né? E se ela não for nula, se for nula, né? Se for NaN, aí ele coloca 0 na coluna. Se não for, né, ele cria uma coluna aqui, né, na posição, na linha I, coluna caracteres, pega o tamanho len daquela string. E aí eu executo aqui embaixo, né, executar a operação, passando a função e o data frame, e aqui ele me gerou, né, aqui no final, aqui a quantidade de caracteres. Por exemplo, da primeira linha, 110 caracteres, da segunda 141, da terceira 350 e assim sucessivamente, tá? Quantidade de caracteres de cada linha para aquele texto. Então essa é a letra G. A letra H, não mais caracteres, mas palavras. Cria uma coluna chamada words, contendo a quantidade de palavras da coluna text. E aí eu me vali de uma expressão regular para evitar contabilizar emojis, né? Eu vou contar só palavras mesmo, só palavras, no caso assim, alfanuméricas. Se for um número, ele também vai ser contabilizado. Se tiver no texto um número, também vai ser contabilizado, mas ele não vai contar pontos, símbolos que não são letras ou dígitos. Então não vai ser contabilizado aqui. Então, cria uma função chamada gerar contagem de palavras, que recebe o data frame. Esse data frame é percorrido aqui nesse for, pega o texto daquela linha naquela coluna. Se não for NaN, então ele entra aqui nesse if. Se for, né, aí ele exibe que tem 0 palavras. Então, eu criei uma expressão regular aqui para dividir, né, usei aqui a biblioteca aqui, esse objeto de expressão regular, para dar um split no texto, para verificar quais são aquilo que é palavra. Ou seja, se tiver um caractere não diferente, né, de letra ou dígito, ele vai dividir aquele texto. Se tiver um espaço, ele vai dividir pelo espaço. Se tiver uma vírgula, um ponto, um emoji, qualquer coisa, então ele vai quebrar aquele texto, né, daquela coluna, vai quebrar aquele texto, né, para conter em cada
índice da lista que ele vai gerar apenas uma palavra que tem dígito ou letra. Ele vai quebrar. A expressão regular vai isso. Então, no final, vou ter uma lista de palavras que tem apenas letra ou dígitos. E aí vai ter um problemazinho aqui, que eu vou tratar aqui embaixo. É porque se terminar com pontos, ou começar com emoji, ele vai gerar um item vazio, né, na primeira posição, na última posição. Esse split, na documentação dele já diz isso, né, que ele pode ter palavras vazias no final ou no início da lista, dependendo do que tiver lá no início. Então eu trato isso para tirar, para no final, né, eu contar, né, o tamanho, né, ver o tamanho da minha lista que foi gerada. Então, o tamanho da lista final é a quantidade de palavras da coluna text para aquela linha. Aí eu coloco na coluna words. Executei isso, e aí ele, ao final aqui, me gerou, por exemplo, aqui para a primeira linha, 19 palavras, para a segunda 23, para a terceira 59 e assim por diante. E aqui ele executou isso aqui em 187 segundos. A letra I, agora aqui o negócio ficou mais trabalhoso por causa da demora da execução do dataframe. Bem, cria uma coluna chamada viral, contendo o valor 0, se o texto da mensagem, valor do campo text, não foi encontrado em outras linhas, e 1 caso contrário. Ou seja, se foi encontrado pelo menos uma vez, né, aquele mesmo texto em outra linha, é para dizer que é viral. Tá? Então, eu vou mostrar aqui o algoritmo, que eu fiz inicialmente de um jeito, né, para cada linha eu verificava se o texto da coluna, né, batia especificamente com o texto da linha, só que isso aqui estava demorando demais. Ficou executando durante 2 horas, parei a execução, modifiquei o algoritmo. Eu desconfiei que essa forma de execução, né, como o texto não está ordenado, aí para cada linha ele vai percorrer todo o dataset para comparar se tem ou não. Aí demora bastante, né, quando não está ordenado. Aí eu criei um outro algoritmo, né, um algoritmo um pouco grande, que depois eu percebi que em poucas linhas poderia, utilizando a função de agrupamento do DataFrame, geraria bem mais rápido ainda. Aí eu fiz na outra questão, essa outra forma utilizando agrupamento, mas aqui eu mantive o algoritmo que eu trabalhei, que funcionou, eu mantive aqui. Mas tem uma forma de fazer isso aqui bem mais rápido, ou executar, né, essa solicitação aqui de forma bem mais rápida. Então assim, eu criei, né, um DataFrame aqui auxiliar, criei a função gerar info viral, criei uma função, um DataFrame aqui df, onde ele vai receber o DataFrame ordenado pelo text. Tá? Aí se está ordenado, eu não preciso percorrer todo o DataFrame para cada linha, como estava fazendo no algoritmo anterior aí. Que eu pensei que ele era inteligente aqui o suficiente para fazer isso, ordenar, mas demorou demais. Bem, eu vou ter aqui uma lista, né, de índices, que são os virais, né, para depois eu exibir, né, em outro momento lá. Exibir não, né, marcar aquela linha específica como viral ou não, tá? No Pile. Então esse lista vai ter os índices virais. E aí eu vou ter aqui o texto, né, de uma variável para guardar o texto, o índice anterior, né, e se é viral ou não. Vou mostrar aqui nesse for o uso dessas 3 variáveis aqui. Então é o seguinte, eu vou iterar para cada item desse DataFrame ordenado, que eu vou pegar o índice e a linha específica. Se, né, o texto está diferente de none, é porque ele não percorreu primeiro. A ideia é o seguinte, né, ele começar a verificar a partir da segunda linha, se a segunda linha é igual à primeira. Então, na primeira vez, né, ele vai ser none, e aí, ou seja, então eu só vou pegar o texto aqui da primeira linha e o índice da primeira linha, por isso que está iniciante. Aí, a partir da segunda linha, eu verifico.
né? Se o texto da linha anterior é igual ao da linha atual que eu estou percorrendo, ele coloca o índice anterior na lista de virais. E eu digo que eu encontrei viral, tá? Encontrei viral. E aí ele vai percorrendo. No momento que isso aqui for diferente, o texto do anterior for diferente do atual, ele sai daqui. E se na, na vez anterior estava marcada como viral, então é porque o índice anterior era viral. Era viral. Aí coloca na lista de virais. E aí fica viral false. Que na próxima, né, mesmo que seja diferente aqui, o viral vai estar falso e não vai entrar aqui. Tá? Então faz isso para todas as linhas. E depois, o último, se for viral, ele não vai ter sido adicionado, porque eu estou sempre adicionando o anterior. Então, se o último não foi adicionado e estava marcado o anterior como viral, é porque entrou, né? Coloquei até o comentário. Se o último estava na condição em que viral é igual a true, então o último também deve ser marcado como viral. E aí eu adiciono na lista de virais. Beleza, ordeno essa lista de virais para quê? Para percorrer aqui o meu data frame principal, né, que não ordenado pelo texto, mas o data frame que eu estou trabalhando, né, ordenado mesmo pelos índices. E para cada linha, eu verifico, né, se aquela linha está na lista de virais. Se tiver, marco viral 1, se não tiver, marca viral como 0. Pronto, executei a operação. Aqui, ó, ele demorou mais de 2000 segundos para executar isso daqui, então foi bem demorado, né? Mais de 2000 segundos, né? Pronto, calculei aqui, dá mais de 30 minutos. Então, mais de 30 minutos executando essa operação aqui. A outra estava, esse primeiro aqui estava demorando mais de 2 horas, né? Bem mais, né? Porque eu parei a execução que não aguentei esperar. Nesse caso aqui, por causa dessa atividade. Sei que vai ter outros que vai ser demorada mesmo. Mas aqui eu fiz isso aí, né, ordenando que demorou 30 minutos. Mas tem uma forma, usando agrupamento do data frame, que é bem mais rápida ainda, que é a forma que eu utilizo na outra questão. Então aqui, ó, gerou, né, as colunas indicando, né, viral 0, viral 1, e aqui depois eu gero com um head de 40, só para mostrar as 40 primeiras linhas. Deixa eu baixar aqui até o final para poder passar para a próxima. Pronto. Está aqui do lado, né? As primeiras linhas, ó, o primeiro aqui não é viral, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí esse aqui já é viral, né? Um que fica falando. Tem um texto aqui, ó, que é até comum aqui em outros pontos também, já dá para perceber. Apesar que tem uns deles que são diferentes de outros, tá? Mas está aqui. E aí ele identifica, né, o que é viral e o que não é. Aqui, então tá funcionando direitinho, tá? Bem, a letra J diz, cria uma coluna chamada sharings, contendo a quantidade de vezes que o texto armazenado no atributo text aparece no dataset. Ou seja, eu poderia aproveitar esse algoritmo, né, e contabilizar também. Mas como eu estava fazendo por parte, né, aí fiz separado. Só que é o seguinte, né, aqui eu utilizei a forma mais rápida, utilizando os agrupamentos, aí, as funções que faz agrupamento lá no DataFrame. E no caso aqui eu utilizei o método valueCounts. Agora, isso foi bem mais rápido, ó. Durou aqui, ó, aqui embaixo 141 segundos para fazer essa contagem. Então, o que ele faz aqui? Faz um agrupamento pelo texto, né? Vê os textos que são iguais e agrupa, conta e me dá um dataset de retorno. Set não, perdão. Um tipo aqui de arquivo, se não me engano, séries. Ele me gera aqui uma série, né, de resultado. Tá? Ou seja, para cada tipo de... Cada atributo que está aqui perdão, né, para cada texto, né, que está aqui diferente, né, que não é repetido, ele agrupa, ele vai ter aqui como fosse a chave,
e o valor a quantitativo daquele texto. Então ele percorre aqui o meu data frame, né, e verifica, né? Se não for, deixa eu ver aqui, para cada linha, né, ele verifica se o texto ali não é nulo, né, se não é NaN naquela linha. E não sendo NaN, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma coluna, né, porque se for NaN não faz sentido contabilizar, né, não faz sentido. Quantas NaN foram compartilhadas? Eu não vi sentido nisso, né? Então, para cada texto, né, que não é NaN, né, então ele vai fazer o seguinte, ele vai criar a coluna sharing naquela linha e vai pegar o resultado, que, que for, vai pegar aquele resultado, né, que está agrupado já por texto. Então, no resultado, para aquele texto foi quanto? Aí esse result vai retornar, né, e vai colocar naquela linha. Bem, foi feita a execução. E aqui ao final, né, eu vou ter aqui que essa primeira linha só tem uma vez, né, a segunda uma vez, essa outra aqui já duas vezes, idêntica, né, em outro local, essa outra duas, essa outra aqui já quatro, inclusive dá para perceber aqui, né, um, dois, três, e aí no dataset aqui, no caso aqui, em outro local, né, esses que já são as últimas linhas. Então, em outro local tem esse mesmo texto, né, foi identificado. Porque aqui está só um pedaço, né, do data frame, tá? Então, foi criada aí a coluna sharings. E aqui, ó, levou, né, 141 segundos. Então, é bem mais rápido do que esse algoritmo que eu fiz. E muito mais rápido que a ideia inicial que eu estava fazendo aqui, tá? Que aí ia trabalhar com data frame não ordenado e aí gera um problema grande de tempo de execução. E a letra K, né, cria uma coluna chamada sentiment, contendo os valores -1 para texto negativo, 0 para textos neutros e 1 para textos positivos. Bem, aí para isso daqui eu utilizei uma biblioteca para trabalhar com texto em português, porque tem a Veiter que trabalha com análise de sentimentos em inglês. Aí a Leia, né, Leia é uma biblioteca que é uma extensão da Vader que trabalha com português. Então, instalei ela aqui no notebook e criei aqui a mesma ideia do Vader lá também. Né? Cria aqui, importa o Sentiment Intensity Analyzer, né? Cria aqui o objeto. E aí eu criei a função de analisar sentimento. Né? Então, ele pega o texto, né? Faz a análise dele, né, chamando o método aqui Polarity Scores, né, passando o texto, e aí ele vai gerar, né, uma composição, aí, um valor de composição. Se for maior ou igual a 0,05, é porque é um sentimento positivo. Menor ou igual a 0,05, negativo. Se for no intervalo, é o valor, o sentimento neutro. A mesma ideia do Vader também. Então, pronto, aqui é a minha funçãozinha para gerar o sentimento. Então, aí eu crio uma função gerar info de sentimento, onde vai percorrer todas as linhas do meu data frame e fazer análise de sentimento para cada um dos textos daquela linha. E aí ele vai me dar o score e eu vou colocar na coluna sentimento. Fiz a execução, demorou aí 44 segundos, né? 44, não, 440 segundos a execução. E aqui tem a informação, né? Por exemplo, que esse primeiro aqui, segunda linha, foi detectado como positivo, e essa terceira aqui foi detectada como sentimento negativo, e a primeira como neutro. Está aqui um exemplo. E a letra L diz eliminar as linhas cujo valor da coluna text contenham travas-apes. Aí eu tive que ir atrás, né, entender o que caracteriza um travas-up. E aí eu fiz o algoritmo baseado no seguinte, né? Se tem muitos caracteres invisíveis, né?
Aí tem aqui os códigozinhos do Unicode, códigozinhos aqui, os caracteres. Se é se ele é invisível, se tiver muito caractere invisível, então é suspeita que é um trava-zap, tá? Então manter aqui o caractere suspeito. Mas vamos olhar parte por parte. Bem, se for uma string, ele vem e faz o seguinte: se o texto é muito grande, né, ele exibe na tela, né, texto muito longo e diz que trava-zap true. Então eu coloquei esse texto muito longo como sendo maior do que 5.000 caracteres. Tá? A gente pode manipular esses dados aqui, mas no meu caso aqui eu fiz um teste com 5.000 caracteres. Aí depois, tem muito caractere suspeito, então ele contabiliza aqui naquele texto os caracteres invisíveis, e se tiver mais do que 50, eu digo que tem muitos caracteres invisíveis, retorne true. Então minha base aqui está sendo 50 caracteres invisíveis, aí eu digo que é um trava-zap. Se tiver muita coisa repetida, muita letra repetida, muito emoji repetido, muito símbolo repetido, eu vou dizer também que é um trava-zap. Mandar mensagem repetição excessiva detectada e diz que é um trava-zap. Se o texto tem mais caractere não ASCII do que caractere ASCII, ou seja, aqueles padrões da latinos, né, praticamente, eu digo também que é um trava-zap. No caso aqui, se tiver mais de 70%, né, se a proporção do texto para aqueles caracteres fora do ASCII for maior do que 70%, eu digo, texto contém muitos caracteres não ASCII, aí retorna true. Tá? Então, fiz com base nesse padrão aqui também. Então, tudo isso pode ser modificado, mas é a regra que eu utilizei aqui para detectar se é ou não trava-zap. E aí, manda remover as linhas. Né? Então, o que eu faço? Eu percorro, né, o meu data frame e vou removendo. Aí eu não vou usar um for porque vai diminuindo o data frame. Então pode gerar um problema aí de acesso indevido a índice fora do data frame. Então eu criei os extremos aqui, né, o que percorre do início e o que tem o limite final. E quando é removido, né, o limite final é diminuído, e quando não é removido, o i vai subindo, né, vai subindo. Tá? Porque o data frame vai mudando de tamanho. Então, pego o texto, verifico se é trava-zap. Se for trava-zap, removo aquela linha daquele data frame e digo, incremento aqui com a informação de quantidade de linhas removidas. E aí eu diminuo aí o limite do meu data frame para percorrer até não perder aqui a ordem das linhas de análise no meu trava-zap. Mandei executar, então gerou esse textão aqui, né, com aquelas informações que tem na função. Por exemplo, aí o primeiro que foi removido é porque tinha uma repetição excessiva detectada, ou seja, tinha mais de, bem aqui, ó, né, ele tinha, no caso aqui, mais de 20 caracteres idênticos, né, juntos, né, por exemplo, um emoji igual, um símbolo igual, alguma coisa aí, né, que estava muito repetida, tá? Aí isso aqui pode variar também, colocar 30, 50, um outro quantitativo. E aí, ó, outros que tem muito não ASCII, subir, baixar aqui, muitos caracteres invisíveis, né, foi detectada uma linha também, aí ele mostrou aqui várias características do que foi removido, e aí ao final, deixa eu até baixar aqui, ao final, né, foi dito que foram removidas 4.868 linhas com a característica da função que eu coloquei, né, que eu criei, e o tempo de execução aí foi de 940 segundos. Então foi um pouquinho demorado também aqui para gerar essa informação. E aqui, né, o data frame alterado com a indicação se é ou não trava-zap. No caso aqui, ó, uma foi identificada como trava-zap, né, está aqui em cima. Aí,
Oh, perdão, não tem, estava até confundindo, não tem essa informação de travazap, não. Foi removida a linha, né? Foi removida, estou cansado aqui já. Mas olha só, foi removida a linha, foi removida 4.868 linhas, tá? E por fim, né, finalmente aqui a letra M, diz o seguinte: identificar inconsistências entre os atributos ou features. Tá? Identificar inconsistência entre os atributos. Bem, já foi verificado o valor faltante, já foi feitas outras verificações aí nas questões anteriores, então a ideia aqui é o seguinte: eu criei oito verificações aqui de inconsistências possíveis. Por exemplo, as datas, será que tem alguma data inválida? Data message ou data system? Outra coisa, se tem um atributo hasMedia, se ele for true e a mídia tiver faltante, não pode. Ou então a mídia não está faltante, só que hasMedia está false. Então é uma inconsistência. A mídia informada e o MD5 da mídia está nulo, também não pode, né? Ou vice-versa. Ou outro caso, mídia type, hasMedia, será que eles têm valores na mesma linha? Ou um deles está com nulos? Então, o faltante, né, também tem que ser verificado. Res URL e URL, será que bate, né? Será que tem URL e está lá URL NAN? Não pode. Né? Ou ao contrário, tem a URL e está dizendo que não tem. Res URL false, por exemplo. Aí eu fiz uma verificação aqui também, um pouco simples, mas a URL, o formato dele é de URL, tá? E message type e media type são compatíveis, mas foi uma verificação simples também, vou mostrar no algoritmo. Se bate aqui o media type com o tipo da mensagem. E o MD5 lá, será que realmente tem os 32 caracteres de um MD5? Então fiz essas 8 verificações. Então criei aqui inicialmente, né, um samba para verificar se a data é ou não válida, né, se é ano, traço mês, traço dia, hora, minuto e segundo, tá? Fazendo essa verificação nos 19 primeiros caracteres da data, porque vai ter outra data aí que vai ter mais outros 6 dígitos de precisão, aí não preciso fazer toda essa verificação, tá? Então, aqui se passar aqui nesse strp time do objeto aqui datetime, né, porque é true. Se der uma exceção é porque a data não é válida. E aí eu vou criar uma funçãozinha aqui só para exibir a linha que tem a inconsistência, né? A coluna, o nome da coluna, né? A linha específica e qual é o valor inconsistente, tá? Só para exibir. Porque também nessa função ele vai também printar aqui o que é a inconsistência. E para exibir aquela inconsistência, né, dessa funçãozinha aqui, aí acima ele exibe o que é a inconsistência. Então, crio uma função chamada verificar a inconsistência dos atributos. Eu também contabilizo as inconsistências. E aí eu verifico o seguinte, né? Então, para cada linha do meu data frame, primeiro verifico as datas, né? Pego o date message e o date system. Se o valor que está naquele date message, naquela linha, não for válido, né? Não for uma data válida, ele imprime data inválida, soma o quantitativo de inconsistência e exibe, né, aquela linha, né, o que está inconsistente. Né? O date message na linha I está com esse valor. Tá? Do mesmo jeito para o date system. Aí eu criei aqui algumas variáveis para as mídias, né, para pegar os valores referentes a mídias, né, mídia type, mídia URL, hasMedia URL, mídia MD5 e message type. Peguei os valores e eu faço as verificações. Tem mídia e está NaN na mídia. Ou não, diz que não tem mídia e não está NaN lá na mídia. Então, aí eu coloco, né, printo, hasMedia está true, mas mídia não está informada, ou vice-versa. Né? HasMedia está false e a mídia está informada. Né? Aí eu mostro, né, exibir a consistência no hasMedia e no mídia. Aí depois, né,
não tem mídia, né, e tem MD5, né, ou tem mídia e não tem MD5, né, está NaN. Aí ele mostra mídia ou mídia MD5 não estão com valores combinados, aí exibe. O outro item, tem mídia, não tem mídia, né, NaN, não tem mídia e tem media type, ou tem mídia e não tem media type, também mostra o erro, mostra a inconsistência. O outro, tem URL e não está a informação da URL na mídia, mídia URL, ou não, diz que não tem URL, mas está lá o URL no atributo mídia URL, também mostra inconsistência. Aqui eu usei uma expressão regular. Isso aqui ele valida uma URL, mas não é perfeita, né? Mas é o máximo que eu consegui fazer. Procurei aqui na internet também. Tem outras muito maiores, mas essa aqui resolveu para o meu caso. Se a URL bate, né, com formato de URL, ele, ok. Se não bate, né, not match aqui, então URL inválida e ele exibe aqui a URL. A outra questão pronto, aqui é o seguinte, só vi com relação a texto ou não texto. Se não tem media type, é porque é para ser texto lá no message type. Tá? Se não tem media type e o message type não é texto, tem algum problema. Ou, se tem media type, é porque não é para ser um texto, é para ser imagem, outra coisa. O tipo message lá, é para ser outra coisa. Então, se não bater isso daqui, o tipo de texto não compatível com o tipo de mídia. Aí mostra a inconsistência. E no final só verifico se o mídia MD5 tem 32 caracteres. Se tiver, né? Se não tiver, o resto está inválido. E aí ele faz o quantitativo e no final eu printo a quantidade também de inconsistências. Né? Eu fiz uma manipulação com outro data frame, né, para bater tudo isso daqui, né, funcionou, mas para o data frame aqui que está sendo trabalhado, né, não foram encontradas inconsistência nenhuma, né, 0 inconsistências identificadas. E aqui com 313 segundos de execução. Pronto, é isso o trabalho, né, todos os itens aqui foram implementados, resolvidos, dá para fazer melhorias, né, que a gente verificou aqui, mas aqui para a lista, né, está tudo ok, está tudo realizado, tá? Pois um abraço, muito obrigado aí pela visualização, pela atenção.